Agradeço a presença de todos. O seminário está fazendo 23 anos. Nós vamos ter esse semestre 10 seminários, temos toda semana, exceto feriado e dia de AES. Tá? Mas nós vamos ter várias coisas interessantes. Contando com vocês para assistir os próximos, também para apresentar o próximo semestre, que ainda não está agendado para isso, o próximo semestre eu queria vocês apresentar. Tá? Hoje a apresentação vai começar com Caio Vinícius Donatel, orientando do melhor professor do seu grupo, a brincadeira, gente, se cabe a Marina aqui, não pode falar isso, né? Se não tivesse, eu ia falar isso. E vai falar sobre isso. Você que vai falar sobre ele, vai repetir o que eu falei, então. Exatamente. Boa noite, galera. Eu vou fazer a apresentação de visualização de grafos com GEF. Eu já fiz uma apresentação desse estilo, numa oficina. Quem aqui estava na oficina? Foi no ano passado. Então, uma pessoa. Então, vai ser inédita. Muito bom, muito bom, muito bom. Vai ser uma apresentação inédita, então, para a maioria das pessoas. Tem muita gente aqui. O Fabiano ameaçou geral. Então, vamos lá. Vamos começar a apresentação. Começando aqui pelos conceitos iniciais. Vou falar um pouco de grafos. Não sei se todos aqui já conhecem, já ouviram falar de grafos. Já chegaram na matéria de estrutura de dados, que é a principal para falar de grafos. Então, vou começar aqui com a teoria dos grafos, que é um ramo da matemática que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto, e é uma das áreas mais emocionantes e visuais da matemática e tem inúmeras aplicações importantes, seja na informática, investigação operacional, economia e etc. Então, passando por esses conceitos iniciais, boa noite para a Silene, temos a definição. Uma definição mais simples para um grafo pode ser descrita da seguinte forma: um grafo que seria G igual a V e E. Esse V e E é o quê? Um sistema formado por um conjunto de vértices e de elementos chamado vértices, pontos ou nós, né, que mais na frente vamos chamar eles a maioria de vezes de nó, e um conjunto de E de pares, não ordenados de vértices chamados de arestas. Ou seja, um grafo ele é formado por vértices, e a gente vai chamar ele de nós, e as arestas. Vamos seguir? Então, entendendo melhor o que seria esse grafo, temos aqui os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que seriam os nós, os vértices, e eles estão sendo conectados pelas arestas, né? Então, temos aqui arestas, temos o nó, e partimos para os tipos de grafos. Bom, temos alguns números de tipos de grafos, mas os principais e os que a gente vai abordar aqui serão, dependendo da aplicação, as arestas podem ou não ter uma direção. Pode ser permitido ou não a arestas ligarem um vértice a ele próprio, e vértices arestas podem ter um peso numérico. Então, o que vamos ter aqui? Dois grafos, o direcionado e o não direcionado. O direcionado, você já vai saber logo de cara, porque ele vai ter essas setinhas aí. Essas setinhas vão indicar que o grafo é direcionado, ou seja, ele vai sair de um ponto e vai para o outro. Já no grafo não direcionado, ele sai tanto de um ponto e vai para o outro, como ele também volta. E isso a gente vai entender melhor num exemplo aqui, que eu trouxe um exemplo de mundo real, né? Onde o Joãozinho conhece o Enzo e o Enzo também conhece o Joãozinho. No entanto, o Enzo tem um crush na Sofia, né? E ele conhece a Sofia, só que a Sofia não dá bola para o Enzo e não conhece de volta. Esse seria um exemplo de mundo real de um grafo que poderia ser tanto não direcionado quanto direcionado. E aqui a gente tem um grafo que a gente vai ver muitas vezes na ferramenta GEF, que eu vou apresentar para vocês. Só que aqui temos um grafo com muitas e muitas informações. Temos vários nós, uns grandes e uns pequenos, todos eles conectados, formando vários grupos, e ninguém vai entender nada aqui. É muito difícil de entender algo aqui. Então, passamos para a coloração dos grafos, que vai envolver todo um teorema em cima dessa coloração. Aqui eu trouxe só um breve resumo do que seria. Dado um grafo qualquer, realizar uma coloração nada mais é do que atribuir rótulos a elementos de um grafo, os quais chamamos de cores. Tal processo é efetuado com base em algumas restrições. Nessas restrições, vamos entrar no que seria da teorema da coloração dos grafos, que foi esse cara bonitão aí que fez. O problema de coloração de grafos teve sua origem em 1852, na ocasião, o Frederic, e esse sobrenome muito bonito, da Universidade de Londres apresentou para seu professor. Aí vai contar a historinha do que aconteceu, e segundo ele, seria necessário, no máximo, 4 cores para colorir as regiões de qualquer mapa. Grava essa informação. Segundo ele, seria necessário, no máximo, 4 cores para colorir as regiões de qualquer mapa, evitando que 2 regiões adjacentes tivessem a mesma cor, fato que deu origem ao teorema das cores. Ou seja, vamos partir para os 2 algoritmos que podem ser usados nessa coloração, que seriam somente 4 cores para colorir qualquer grafo.
sem que as cores sejam, por exemplo, eu tenho uma verde e um azul, essas duas cores teriam que ser sempre diferentes entre os vértices. Então, temos os dois algoritmos que vão ser usados para afirmar esse teorema. Temos ele o sequencial, que se trata de atribuir o menor índice de cor não utilizado pelos seus vértices adjacentes, e a heurística, que se baseia na noção de que um vértice de grau maior é mais difícil de ser colorido no final. Falando assim, esses algoritmos parecem ser difíceis de entender, mas na prática, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo bem simples, bem básico. Vai ter o professor Fabiano que me ajudou a escolher ele. É bem interessante de ver como que funciona. Então, vamos testar o teorema na nossa ferramenta de hoje, que é o GEF. Mas primeiro, o que é esse GEF? Como funciona essa ferramenta? O que ela é? Para que ela é usada? Bom, a primeira definição é que o GEF se trata de um software utilizado para estruturação e visualização de redes complexas, tendo em sua base uma infinidade de plugins e métricas para análise de redes, podendo ser utilizado para análise de redes sociais, biológicas, entre outras, e foi escrito na linguagem Java e na plataforma NetBeans, que é disponibilizado para os sistemas operacionais Windows, Linux e macOS. Bom, essa ferramenta eu utilizei para fazer o meu projeto tecnológico, né? Fiz todo o TCC1, agora estou no TCC2, usando ele para fazer os grafos das vezes de coautoria do CEUP-UBRA, dos cursos, né, de Ciência de Computação, Sistemas de Informação e Engenharia de Software. Para usar essa ferramenta, não é tão difícil, mas tem alguns conceitos técnicos que a gente tem que entender antes para não fazer com que o gráfico saia todo errado, né? Que a gente não consiga entender a informação, como naquele primeiro que eu mostrei anterior, que não dá para entender. E para isso, eu trouxe só uma instalação passo a passo, que é uma instalação até simples, mas para quem quiser o slide, eu sei que muita gente vai querer, porque as pessoas vão estudar esse slide, eu vou disponibilizar, e aqui já vai ter a instalação passo a passo para o cara já fazer lá, porque tem um probleminha com o Java, porque ele é um pouco antigo, então você tem que fazer algumas coisas. É uma instalação até simples, para a galera da TI, né, fazer. Então, tudo pronto, agora vamos testar aquele teorema das cores no GEF. Vamos colorir, primeiramente, o mapa da América do Sul. E para isso, vamos recapitular o que são os nós e as arestas. Agora eu vou querer um pouco de interação de vocês, eu vou escolher uma pessoa totalmente aleatória agora, Iago, e vai nos dizer o que são os nós e as arestas desse mapa. Vai lá, Iago. Só diga para mim o que são os nós. Exatamente. O Iago sabe, porque ele já viu todas as minhas apresentações sobre isso, ele sabe tudo. E o que seria, Iago, as arestas desse mapa? Exatamente, as fronteiras, é isso aí. Então, os nós do nosso mapa seriam os países e as fronteiras seriam as arestas, são o que ligam os nós um ao outro. Então, vamos para a primeira parte da nossa coloração do mapa dentro da ferramenta GEF. Precisamos entender que, primeiramente, a gente vai ter que criar planilhas, pode ser no Excel ou sei lá onde você quer criar a sua planilha, mas tem que ser uma planilha. E essa planilha, primeiramente, nós criamos a planilha de nós, que serão o quê? O que vocês falaram, os países. E são feitas duas colunas. Na primeira tem-se a label, que é o rótulo de cada nó. Já na segunda tem-se a coluna ID, que associamos um ID específico para cada nó. Ou seja, Brasil, 0, Argentina, 1, Paraguai, 2, e assim vai por diante. Vamos criar essa primeira coluna de nós, né, para podermos importá-los dentro da ferramenta. Agora vamos partir para a planilha, a segunda planilha, que é a planilha de arestas, né? Ela, como temos a primeira lá de nós, vamos ter as de arestas, que são feitas de duas colunas também. Na primeira temos o source, que é a origem da ligação, já na segunda coluna tem-se o destino de target. Ou seja, se o Brasil, que tem uma fronteira com a Argentina, o Brasil, como lá a gente viu, tem o ID de 0. A Argentina tem o ID 1. Então, vamos fazer a relação entre eles. Brasil com Argentina. A gente não vai fazer de Argentina para Brasil de volta. Por quê? Não precisa fazer isso, porque o próprio GEF, quando vocês colocarem lá as planilhas, eles já vão perguntar se é um grafo direcionado ou não direcionado. Se vocês colocarem que é um grafo não direcionado, ou seja, que teria que colocar tanto indo quanto vindo, ele já vai entender e não vai precisar que você faça repetidamente o trabalho. Porque se você for lidar com uma planilha que é muito extensa, vai ficar o dia inteiro fazendo isso aí. Então, a partir daí, quando nós fizermos as planilhas, a gente vai salvar essas planilhas, né? Vamos fazer igual está fazendo lá, ó, direitinho, especificadamente, valores separados por vírgula, CSV, vamos salvar as duas planilhas e, de repente, a gente vai lá para a ferramenta GEF. Ali, eu recortei
só um layout da ferramenta, mas quando vocês abrirem lá, vocês vão poder criar o projeto, e aí já vai aparecer de cara lá um template para vocês criar o projeto. E aí vai cair aí. Aí você vai lá em novo projeto, né? Vamos criar o projeto, e você já vai aparecer nessa aba, que é o laboratório de dados. Aí a gente vai ter que importar as planilhas, tanto de nós quanto de Arestas. Aí eu estou mostrando como você vai importar a planilha de nós, e depois você vai importar a planilha de Arestas. Seguinte, você já vai ter um gráfico mais ou menos assim, né? Todos importados, seus nós, seus países e as ligações entre eles. Mas, como eu disse, apesar de ter os nomes aí dos nós, sabemos quais os países, com quem eles se ligam, ainda está meio confuso, porque se tratando de um grafo bem pequeno, né? Quando for um grafo maior, você vai ter que ter uma coloração, você vai ter que discernir melhor para que você consiga visualizar os seus dados. E aí, vamos colorir o grafo. Dessa forma, você só vai colorir daquela forma ali, vai clicar ali, pá, coloriu, e vamos para a segunda parte. Na segunda parte, a coloração dentro da ferramenta Gef, ela exige, dá um certo trabalho, porque as cores, para você selecionar elas, só seleciona dessa forma aqui. E como eu especifiquei lá em cima, o que é mais fácil para você deixar os nós com a mesma cor, como o Fabiano, ele sempre exige isso, que os nós sejam da mesma cor. Às vezes está um amarelo um pouquinho mais claro e o outro um pouquinho mais escuro, ele já fala que está diferente. Então, o que você faz? Quando você clica aqui, já vai aparecer o hexadecimal da cor aqui embaixo. Isso a gente aprende lá em Introdução à Computação, se eu não me engano. E aí, você vai ver o hexadecimal aqui das cores, e você vai fazer o quê? Vai decorar ele, só vai, anota ele em algum lugar, sei lá, no bloco de notas, para quando você for pintar o outro nó, você só cola aqui e pronto, vai ficar da mesma cor. Então, o que a gente vai começar a colorir o grafo com o teorema? Então, dessa forma, como a coloração do grafo é de acordo com o algoritmo sequencial, devemos sempre colorir o vértice adjacente, atribuindo o menor índice de cor. Então, vocês vão perceber que ali eu abri um bloco de notas e coloquei C1, significa cor 1, e amarelo. Ou seja, pintei o Brasil, primeiramente, de cor amarelo, e eu atribuí ao amarelo o índice 1. O Brasil já foi colorido e tem como vizinha a Argentina. Dessa forma, iremos colorir ela com o menor índice de cor. No entanto, não existe um menor índice do que a cor amarela. Ou seja, o Brasil tem o vizinho a Argentina. O menor índice de cor até agora é o amarelo. Mas eu não posso colorir a Argentina da mesma cor que a amarelo. Ou seja, vou ter que criar uma nova cor. E aí, eu vou atribuir uma nova cor a ela, que será o azul. Dessa forma, eu vou passando, colorir ali a Argentina com azul. O próximo vizinho da Argentina é o Paraguai. Aí eu vou e coloro o Paraguai com outro índice de cor, porque não posso colocar o azul nele também, porque é vizinho. Eles não podem ter a mesma cor. Então eu vou ter que atribuir uma nova cor a ele, que é vermelho. Eu vou para o próximo vizinho, que é o vizinho do Paraguai. É a Bolívia, que tem que ser de verde, porque ele é vizinho do Paraguai, não pode ter a mesma cor, mas ele também é vizinho do Brasil e da Argentina. Ou seja, tem que ter uma nova cor para ele. Aí já temos as 4 cores. Quando eu cheguei nessa parte, eu já fiquei em dúvida se daria certo mesmo. Eu falei, caramba, já deu as 4 cores aqui, eu não cheguei nem na metade do gráfico. E aí você vai passando, e o gráfico vai ficar dessa maneira aí. Se você reparar em todos os nós, todas as ligações dele, você vai ver que nenhum nó que é adjacente ao outro tem a mesma cor. Né? Após o gráfico ser colorido totalmente, é possível observar que foram utilizadas somente 4 cores com o algoritmo sequencial. Portanto, é correto afirmar que o teorema das 4 cores é funcional. Então, aí, eu trouxe só um mapa para vocês verem como ele realmente ficaria colorido, né? Se a gente fosse pintar lá na escolinha, com lápis, como que ficaria usando o teorema das 4 cores. Por conseguinte, temos mais ferramentas do Gef, né? Na minha utilização do Gef nos meus projetos, nas minhas apresentações dos projetos tecnológicos, como eu fiz os gráficos para as redes de coautoria, exigiam que eu mexesse com alguns algoritmos que são disponibilizados na própria ferramenta, que eu vou falar em seguida. Também exigia que eu mexesse com a visualização mais específica deles, porque são muitos dados, eles ficam muito agrupados, ficam difíceis de entender, então você tem que mexer com algumas dessas ferramentas que o próprio Gef disponibiliza para a gente. Então, a gente vai ter abas de estruturação, aba de layout, ferramentas, um contexto, rede dinâmica e filtros estatísticos. Todos eles foram usados no meu projeto, né, no TCC1, e também foram utilizados também no artigo que tem no Incoinfo, e
da jornada científica também foi utilizados vários dessas ferramentas do GEF. Na aba de estruturação, a gente vai ter uma partição que altera as cores dos nós e arestas de acordo com atributos que podem ser relacionados a eles durante a estruturação dos dados da rede. Bom, aquela coloração que eu mostrei para vocês foi bem manual, foi bem arcaica, né? E no próprio GEF ele já tem uma forma de fazer isso de maneira automática. Você vai poder colorir ele por tamanho de nós, né? Vai poder colorir eles por grupos, vai poder colorir eles de várias formas automaticamente. Também vai ter a classificação, que é a possibilidade de alterar a cor e o tamanho dos nós, arestas e os nomes dos nós de acordo com o número de ligações. Bom, dependendo de um nó que tenha várias ligações entre eles, por exemplo, o Fabiano tem relacionamento com vários professores do CEU, por exemplo, com a Parcilene, com a Mádia e o Fábio. Então, ele vai ter bastante ligações. O nó nele, geralmente, dentro da ferramenta GEF, ele já vai se destacar, vai ser bem maior que os outros. Por exemplo, como o Fábio, que poderia ter só uma ligação com os outros professores. Exatamente. Então, ele já seria bem menor, então você poderia fazer o ranqueamento para destacar mais o professor Fabiano dentro da rede e diminuir mais a apresentação do professor Fábio. A gente também vai ter a aba de layout, que possibilita a utilização de algoritmos de customização, ou seja, esses algoritmos modelam a rede para que ela fique com uma estrutura limpa, demonstrando assim os clusters da rede. O algoritmo mais utilizado é o Force Atlas 2. Aí chegamos nos algoritmos que fazem a mágica do GEF acontecer. Ele vai definir como que será a visualização do seu grafo dentro da ferramenta. Ali temos uma visualização de um algoritmo que é utilizado, que, se eu não me engano, ele chama Force Atlas 1. Não é esse 2 que está utilizando. O que ele faz? Ele faz tipo como se fosse o universo usando o poder da gravidade. Tudo vai se atraindo para o centro e os que têm menos ligações vão sendo jogados lá para o canto para ficar tudo isolado lá. E aí ele faz essa disposição toda emaranhada, aí, parecendo uma teia de aranha. Já não é uma visualização muito agradável, mas vai depender do contexto que o cara quer utilizar, seja lá o projeto que ele quer fazer. Temos esse Force Atlas 1, que eu utilizei nos meus projetos, então ele vai ficar com aquela forma redondinha, que é mais fácil de identificar. E vamos ter os filtros e estatísticas, que também é uma das grandes ferramentas do GEF, que é para dar para a gente um grau de centralidade, que vai dar uma modularidade da rede, que vai dar quem são os nós que estão mais conectados, os nós com menos conexões, o número de nós, o número de arestas da rede, vai dar uma infinidade de estatísticas para a gente. Permite também a utilização de filtros, né, que vai poder agilizar o nosso processo, né, dentro das nossas pesquisas. E também temos uma rede dinâmica, que a partir de atribuições feitas nos dados da rede, é possível fazer uma rede dinâmica com dados temporais, normalmente demonstra como ocorrem ligações com o passar dos anos, horas ou outras métricas. Ou seja, você pode adicionar lá um grafo hoje, e com o passar dos anos, por exemplo, um grafo do Incoinfo, e com o passar dos anos que vão saindo mais publicações, você vai atualizando e você vai vendo em tempo real a mudança da rede de coautoria do próprio CEUP. E chegamos ao final. Aqui tem a referência de onde eu tirei grande parte das coisas que eu fiz aqui, que foi deste livro, né? Um livro muito bom mesmo, só que está em inglês, né? Mas é fácil de traduzir. E foi um dos livros que eu tirei a maioria das minhas referências do meu projeto, e que ele fala muito sobre tudo da ferramenta GEF. E chegamos ao final. Temos aqui a próxima apresentação do nosso ciclo de seminários, que será o desenvolvimento de aplicativos móveis com Flutter, com Edgar e Maria Eduarda. Mas, antes de acabar... Calma aí, é que antes de acabar, tenho que perguntar se alguém tem uma pergunta. E aí a gente pode encerrar. Alguém tem uma pergunta? Nenhuma pergunta? Calma. Não, o Parcileno não vale fazer perguntas, só os alunos. Ixi, alguém instalou a ferramenta na máquina dele? Boa, Paulo. Não vou falar nada, não. É piada interna, né, professor? A minha relação contigo acabou agora, tá? Pode cortar ali no grafo a aresta que minha com o Fábio, tá? Mas, só uma perguntinha.
E para que você está usando isso no seu projeto tecnológico? A ferramenta? Tá. Eu estou usando essa ferramenta porque os dados, eles podem ser mostrados em matrizes, né? Eu posso pegar uma rede de coautoria, posso mostrar ela simplesmente uma matriz, né, que vão ter aqueles dados relacionados lá, como eu mostrei para vocês nas planilhas. Vai ter o Fabiano relacionando com o Fábio um artigo científico, e aí você vai poder ver ele em uma matriz, uma planilha. Só que com o grafo, como eu já citei, a visualização é bem mais agradável. Você consegue entender os seus resultados, você consegue tirar parâmetros, já que ele é proveniente da matemática, então você consegue tirar estatísticas dele. E a ferramenta GEF foi utilizada porque é a que melhor extrai essas estatísticas para a gente, como eu mostrei. Você tem filtros, estatísticas, você consegue mexer com algoritmos dele para poder colocar a visualização de forma mais coerente e também estética, né? Mas ela vai além da visualização. Vai além da visualização. Não sei quem teve a oportunidade de ver os gráficos que apresentei, mas fica bem bonito, fica top. Na elaboração de uma ferramenta, ela pode ter um cotidiano, né? Você consegue botar isso em prática e falar um uso prático do GEF. Como assim? Repete? Os dados que a ferramenta fornece, quando, por exemplo, constrói um gráfico, quer usar ele para alguma coisa, você não está só fazendo com o caso dele. Sim. O que é rede de coautoria? Tá, sim, entendi. Vai depender do que você quer estudar, mas você pode colocar um grafo de qualquer coisa que você quiser, você pode colocar o grafo lá. Por exemplo, no meu caso, que foi de rede de coautoria, ou seja, a gente pensou em fazer um projeto para estudar como que está os artigos científicos da nossa rede Ubra e específicos os nossos cursos, né, de computação. A gente queria saber como estava o desenvolvimento, como que estava funcionando os alunos, se estavam produzindo, os professores que mais produziam, ou seja, como uma forma de mostrar essas ligações, essas interações, essas coautorias, se os autores estavam sendo só um autor para cada artigo, se estavam havendo mais autores em cada artigo, os grupos, se esses grupos estavam sendo sempre panelinhas entre eles, ou se havia uma diversidade de campos específicos. E então, uma melhor forma de visualização para isso seria com um grafo, né? Então, eu posso sim fazer uma ciência de dados de várias coisas que tenham ligações entre eles, como eu falei lá no início. O grafo ele vai servir para isso. Para tudo que eu tenho uma ligação, eu posso fazer um grafo, entendeu? Então, se você quiser fazer um grafo, a ferramenta GEF vai te ajudar, entendeu? Seja o grafo que for que você quiser, você vai conseguir colocar lá. Então, por exemplo, assim, vamos supor, numa escola, você vai atribuir mais aulas com um professor que tem maior participação em gráfico? Exatamente. No restaurante, você daria mais destaque no prato e mais gente pede. Exatamente. E isso a própria ferramenta já vai fazer para você. Quando você colocar lá na planilha, por exemplo, num restaurante, como você deu um exemplo, a macarronada é o prato mais pedido. Você vai colocar lá, vai ter várias ligações nele, ele vai se destacar na rede e vai ficar grandão. Você já vai ter o ranking dele, como eu te falei, entendeu? Então você vai conseguir fazer grafo de inúmeras coisas. O mais interessante seria fazer uma relação entre os pratos que compartilham ingredientes. Aí você teria, por exemplo, tal ingrediente em mais quantidade, aquele tal em mais prato. Aí você poderia também, no outro elemento, fazer a parte de prato mais saída. E com isso você saberia que ingredientes poderia ser... São mais usados. Também, isso. Mais alguma pergunta? Tirar uma foto, por favor. Fecha a tela. Tirar uma foto. Não está me ajudando muito. A gente vai fazer um panorama aqui. Pode perguntar, está cheio grande. Pode perguntar, ainda sobrou tempo. Parabéns, Fabiano. Parabéns pela sua idade. 23 anos, hein? De idade, né? De evento, né? De ciclo. Aí fica triste, né? É mais velho que você aqui dentro, né? Você não. Eu muita gente que tem mais A gente agradece a participação do CAI, tá? Temos uma lista de presenças que está parada na frente, que veio para frente. Quem tiver hora de pegar, pode pegar. Depois do explicação de fazer a chave que eu ainda deixo que eu compartilhei, não sei se está.
Mas, cara, muito obrigado pela apresentação. Boa sorte na gestão do projeto, para precisar. E estejam todos aqui na próxima semana, por favor. Obrigado. Próxima semana, hein? Não faltem. Aí, valeu.